Irmãos, volte-se comigo nesta manhã para o livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo de número 40. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de número 40. Estas palavras, Pedro pregando, primeiro discurso ou pregação após a vinda do Espírito Santo, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se à igreja, isto é, quase 3.000 almas. Bem, o título da nossa meditação nesta manhã é Considerações sobre o batismo. Bem, eu creio que esse é um momento apropriado para nós voltarmos a lidar com este tema, ou esta doutrina, e considerarmos alguns outros aspectos a respeito do batismo cristão. Nós já lidamos com este tema a fundo alguns meses atrás, e eu não irei, como de costume, centrar-me em um texto apenas das Escrituras, expô-lo, mas nesta manhã lidar com vários textos diferentes. Assim, se você está com a sua Bíblia aberta e o seu bloco de notas, prepare-se, são vários os textos que nós vamos considerar, textos que lançam luz sobre o tema do batismo. Bem, queridos, nós sabemos que há apenas dois ritos simbólicos ou figurativos na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós usamos o termo rito, mas de fato é melhor usar o termo símbolo, porque é exatamente isto que o batismo e a ceia do Senhor são. São ordenanças do Senhor Jesus Cristo, ordens que Ele deu, daí nós chamamos de ordenanças, batismo e a ceia do Senhor, e são ambos figuras, ilustrações a respeito de Cristo. Tanto a ceia do Senhor quanto o batismo são ilustrações da obra do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele veio a este mundo fazer, de modo a cumprir toda a justiça para salvar, para resgatar pecadores. A ceia, assim como o batismo, fala sobre Jesus e sobre a sua obra, sobre aquilo que Ele fez ao entrar no tempo e no espaço como homem, para ser o nosso representante, para ser o nosso bode escapatório, escape, isto é, para levar sobre si toda a nossa punição, de modo a resgatar para si mesmo um povo seu santo e agradável, um povo de boas obras após a salvação, isto é. O batismo também fala sobre o nosso relacionamento com Cristo e o nosso relacionamento uns com os outros no corpo de Cristo, na igreja, isto é. Assim como a ceia do Senhor, o batismo é uma ordem, isto é, um comando expresso do Senhor Jesus Cristo. Não algo indireto, não uma sugestão, mas um comando, daí nós chamamos de ordenança. E nós preferimos, nas igrejas batistas, reformadas e evangélicas, usar o termo ordenança mais do que o termo sacramento. O termo sacramento vem da tradição católica romana, mas nós vemos isso como uma ordem do Senhor Jesus Cristo, e apenas dois desses símbolos na igreja, que é o batismo e a ceia do Senhor. Em Mateus capítulo 28, primeiramente, nós observamos como o batismo é um comando. Mateus 28, versículo 19, essas palavras: portanto, ide, é um comando, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Você percebe aqui que é um comando dado pelo Senhor Jesus Cristo aos discípulos, isto é, à igreja: ide, fazei discípulo e batizai. E lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o texto bastante conhecido a respeito da ceia do Senhor, nós temos aqui o apóstolo Paulo nos dizendo que isso também foi um comando do Senhor Jesus Cristo. Versículo 23, do capítulo 11 de 1 Coríntios. Paulo dizendo que ele recebeu este ensino do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: observai agora o comando, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. No versículo 25, a segunda parte: fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bem, por ter sido ordenados pelo Senhor Jesus Cristo, é por isso que nós devemos chamar de uma ordenança. E assim nós preferimos esse termo, no lugar do termo sacramento, que é utilizado por muitas igrejas protestantes por aí também. Mas, amigos, o batismo é algo novo no Novo Testamento. O batismo foi algo introduzido no Novo Testamento, através do ministério de João o Batista, por comando de Deus. Agora, os judeus já possuíam uma cerimônia muito parecida com o batismo, porém em um sentido completamente diferente. Muitas pessoas
Às vezes, alguns comentaristas bíblicos querem inferir que o batismo cristão é nada mais do que uma continuação dessa cerimônia judaica revisada com uma pequena mudança. Os judeus, eles tinham a sua cerimônia da lavagem, isto é, quando uma pessoa não judia, um prosélito, deixava a sua cultura e a sua religião e assim se voltava ao Deus único e verdadeiro, abandonando os seus ídolos e se tornava um judeu, ele era circuncidado, então ele deveria passar por essa cerimônia de lavagem espiritual, um símbolo. Era raspado todo o cabelo do seu corpo, de sua cabeça, e ele era imerso em água, então lavado completamente várias vezes, para representar que ele havia deixado para trás os seus ídolos e a sua cultura, e se identificado com o povo de Deus. E assim tornar-se um prosélito, um entre o povo de Deus. Mas não era apenas imersão este rito, não era simplesmente o fato de imergir, a ideia era lavar, remover certas coisas, apontando para a ideia de que eu deixei para trás a minha cultura, as minhas crenças, e agora eu abracei o Deus de Israel, Jeová, de modo sincero e real, e eu desejo fazer parte deste povo e andar com ele. Mas o batismo, ele centra-se na imersão. Daí ser um símbolo diferente, um rito, uma prática diferente. O batismo não foi um rito copiado do judaísmo e mudado, alterado em certo sentido, modificado aos poucos, porque o método do batismo é muito diferente do método das lavagens cerimoniais dos judeus, e o símbolo do batismo também, a mensagem por trás do símbolo é bastante diferente. Nós vemos que o método é algo novo aqui em Mateus, no capítulo 3, se você abrir comigo, versículos 5 e 6, nós lemos algo a respeito disso. Mateus 3, 5 e 6, nossa primeira leitura. Então, ia ter com ele, com João Batista, toda Jerusalém, Judeia, província da adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, observe agora, confessando os seus pecados. O batismo apontava exatamente para isso, era um batismo de arrependimento de pecados, enquanto as lavagens cerimoniais apontavam, na verdade, para um abandono da cultura e o abraçar de uma nova cultura, de uma nova religião. Mas o batismo aponta para o arrependimento no coração de pecados, é um símbolo de algo interior, que é representado pela imersão. E nós vamos ver exatamente esse símbolo em alguns minutos. Nós vemos que esse símbolo era algo novo, de fato, em Atos capítulo 19, no versículo de número 4. Atos 19, 4, essas palavras: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele, Jesus, havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Mais uma vez, reiterado aqui, que o símbolo do batismo no Novo Testamento fala sobre arrependimento. Daí a necessidade de um novo método, a imersão, entrar na água por inteiro e sair dela. Isso aponta para algo maravilhoso que nós vamos ver em alguns minutos. Bem, o batismo é um símbolo que está sempre em conexão com a conversão. Eles andam juntos. Conversão está ligado ao símbolo do batismo. São simultâneos, de fato, porque um vem após o outro. Há uma ligação inseparável, nós devemos manter isso em mente, entre conversão e batismo. Isso é fundamental para a nossa consideração nesta manhã, irmãos. Todavia, conversão e batismo estão em polos diferentes, não polos opostos, mas em polos diferentes, porque enquanto a conversão é algo do alto, de Deus, uma obra espiritual no íntimo, no ser, uma transformação, um nascer de novo, algo operado pelo Espírito Santo de Deus, algo que vem de Deus, outorgando um novo caráter, uma nova vida, novos ideais, uma nova certeza. Enquanto a conversão é algo espiritual, o batismo é algo físico, algo exterior. Enquanto a salvação é realizada por Deus e Ele somente pela obra do seu Espírito, através do Evangelho, o batismo já é realizado pela mão de um homem, de um pastor ou de um presbítero, isto é, através da igreja. Assim, eles são diferentes neste aspecto. A conversão é essa experiência verdadeira, o batismo é nada mais do que o símbolo. A conversão é o corpo, o batismo é a sombra, se nós podemos assim dizer. A conversão é a realidade, o batismo é apenas um símbolo que aponta para aquela realidade. Mas eles estão ligados, como eu disse, e assim onde houver conversão, o batismo deve também seguir. Nós temos vários textos que apontam para isso, para essa simultaneidade do batismo vindo após a conversão. Eu menciono apenas um, Atos, capítulo 8 ainda.
No livro de Atos, versículo 36, nós temos essa experiência tremenda do evangelista Filipe sendo conduzido pelo Espírito àquele etíope que viera a Jerusalém e ali encontrar a sua salvação neste caminho. E nós lemos no versículo 36 que após Filipe pregar o evangelho a ele, o desejo daquele homem de ser batizado. Versículo 36, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, ou fonte, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E a resposta é, disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Obviamente Filipe pregou o evangelho para ele, nós vimos, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Batismo segue a conversão, irmãos. E este é o exemplo que nós encontramos aqui nas páginas do Novo Testamento, entre muitos outros textos, na verdade. Bem, embora o batismo não seja essencial ou necessário para a conversão, e como poderia ser, já que ele vem após a conversão, todavia o batismo é requerido de todo verdadeiro convertido. É um comando do Senhor Jesus Cristo, uma ordem. Isso está bastante claro nas páginas do Novo Testamento, que todo verdadeiro crente desejará voluntariamente obedecer ao comando do seu Senhor, e assim participar da ceia do Senhor, sendo batizado também. O verdadeiro salvo, ele buscará o batismo, ao compreender, isto é, o ensino da palavra de Deus sobre o batismo. Assim, irmãos, é importante reafirmar que o batismo acontece por necessidade após a conversão. Nós veremos estressar esse ponto várias vezes ao longo desse estudo. Nunca antes. O batismo vem depois da conversão, porque é o batismo de crentes. É o batismo de pessoas que já creram e que podem agora professar verbalmente a sua fé no Senhor Jesus Cristo e que demonstram em sua vida frutos do que nasceram de novo, frutos de uma obra do Espírito em seus corações. Assim, os crentes no dia de Pentecostes, aqueles que creram, Atos 2,41, aqueles que creram foram batizados e naquele dia mais de 3.000 almas foram adicionadas à igreja. O batismo é um critério para a membresia também, nós vimos ali. Nós temos esta ordem, dos fatores na palavra do Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, observe a ordem. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Crer e então ser batizado. Mas observe um ponto importante aqui. Quem não crê será condenado. Ele não disse que quem não for batizado será condenado. Porque o batismo não salva uma pessoa, mas sim o crer em Jesus Cristo. Pastor, uma pessoa que morre antes do batismo, ela está condenada de maneira nenhuma, irmãos. Não é o batismo um rito, uma obra que salva, mas é a fé no Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho, acompanhado de verdadeiro arrependimento. E o exemplo clássico a respeito disso é aquele homem naquela cruz, junto ao Senhor Jesus Cristo no Calvário, ali 2 malfeitores, salteadores, ambos blasfemando o Senhor Jesus Cristo. E o evangelista nos diz que em um determinado momento um deles parou, foi movido, observou Cristo, ouviu aquele sermão sem palavras, o comportamento do Senhor, que as pessoas diziam ali, e foi movida pelo Espírito a crer. Então ele confessa a Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim ao entrares no teu reino. E a promessa do Senhor Jesus foi, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Houve arrependimento, houve fé, houve salvação, mas aquele homem não teve tempo de descer da cruz para ser batizado. E naquele dia ele esteve com o Senhor Jesus no paraíso, onde se encontra hoje, e nós o conheceremos um dia. Assim o batismo não salva, ele confirma, em outras palavras, como um símbolo, aquilo que já aconteceu aos olhos das pessoas, que não vem a salvação acontecer, nem a vinda do Espírito Santo entrar no coração. Então o batismo ele exterioriza como um recurso visual aquilo que aconteceu em nossas almas, uma obra de salvação. É necessário primeiro vir a Cristo, crer. Isto envolve arrependimento de pecados, entrega verdadeira, submissão ao Senhor, uma entrega de vida. E assim nós respondemos a essa pergunta. Aquelas pessoas que foram batizadas ou passaram através das águas antes da sua conversão, foram elas realmente batizadas, irmãos? Baseado no que nós acabamos de considerar, a resposta da palavra de Deus é não. Elas não foram batizadas, elas apenas tomaram banho, porque o batismo vem após a conversão. Isso é muito importante. O batismo deve acontecer como um símbolo que aponta para trás. O batismo aponta para a conversão que já aconteceu. E esse é o caso de muitas pessoas que foram
levada às águas antes da sua verdadeira conversão. Foram batizadas na infância, como bebês, ou na adolescência, mas a sua conversão real, eles testificam, foi bem depois desse período. E a propósito, antes de mencionar isso, nesse ponto muitos pais tropeçam. Há muitos erros cometidos de pais, de familiares, que criam seus filhos na igreja e ali eles crescem. E eles chegam a um determinado período da sua vida, a pré-adolescência, a infância, ou mesmo a adolescência, e esses pais, parentes, querem que a criança seja batizada e de alguma maneira colocam uma certa pressão psicológica sobre aquela criança ou adolescente para que ela seja batizada. Mas isso é um grande tropeço. Esse é um grande erro, irmãos. Nós não podemos fazer tal coisa. A conversão é uma obra de Deus e o batismo ela vem após a conversão. Nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois. E o tropeço acontece porque muitas pessoas são batizadas por força ou influência emocional de pais e pastores antes da conversão, e o que acontece? Nós interferimos na obra do Espírito Santo. Porque agora esse indivíduo, este homem, esta mulher, este jovem vai crescer com uma falsa ideia de que já veio a Cristo, que já foi batizado e tudo está tranquilo em sua vida. Ela não vai buscar a Deus por muitos anos, porque ela vai confiar na suposta experiência de batismo, de conversão, de ter levantado a mão e vindo à frente, algo criado, um método humano. Então, há muito tempo sem buscar, sem reconhecer a sua pecaminosidade, e anos passam, até que pela misericórdia de Deus, ser um eleito de Deus, Deus vai o despertar para a sua condição de pecado, e o levar a um coração contrito, a um verdadeiro arrependimento e uma busca. Mas quantos tropeços nós colocamos na vida de almas, diante de crentes, ou melhor, de pessoas, de amigos, jovens e crianças que crescem numa igreja ao tentar forçá-los emocionalmente a ser batizados. Essa ideia é errada. Olha, você já cresceu, você tem 12 anos, ou 15 anos, ou 13 anos, está na hora de fazer parte da igreja, está na hora de agir, seja batizado. Será que nós somos ignorantes a respeito da obra do Espírito Santo e da conversão? Que ser um crente em Jesus não é meramente se unir a uma igreja, mas é se voltar a Ele, e isso é algo individual, e nós podemos orar e exortar, mas nunca empurrar pessoas ao batismo. A obra de conversão, e nós precisamos esperar pelos frutos. E assim, tendo visto esses frutos de um novo nascimento, vem então, por parte da pessoa salva, a sua iniciativa em ir às águas, para testificar ao mundo que eu já nasci de novo, que eu já experimentei uma obra de conversão, que Cristo agora habita em mim, que eu já morri para este mundo, para o meu amor pelo pecado, e já ressuscitei com Cristo. Assim nós advertimos e estamos atentos a isso, a não colocarmos o carro na frente dos bois, mas esperarmos em Deus e confiarmos na sua graça. Bem, a pergunta é essa: uma pessoa que foi batizada, ou melhor, foi às águas antes da sua experiência de salvação, aquele batismo foi válido? A palavra de Deus diz que não. Bem, há aqueles irmãos que pensam da seguinte maneira, e essa é uma grande dificuldade para muitos crentes, eu confesso que foi uma dificuldade para mim, porque eu fui batizado aos 9 anos de idade, mas salvo de fato aos 18, 17 para 18. Então só aos 24 anos de idade fui batizado, porque só ali eu compreendi o ensino da palavra de Deus. Mas a minha dificuldade, a dificuldade de muitas pessoas, nós atribuímos uma carga emocional muito grande ao batismo, e nos esquecemos sobre o ensino, ou talvez não fomos ensinados, a respeito da salvação e o batismo vindo após. Então aquelas pessoas que dizem assim: pastor, eu entendo que eu não era realmente convertido quando eu fui batizado há 10 anos atrás, ou 3 anos atrás, mas que a minha conversão aconteceu agora, há pouco tempo, há 6 meses, há 3 anos, há 2 anos. Mas pastor, eu penso da seguinte maneira: eu fui salvo e fui batizado, as duas coisas já aconteceram, indo embora foi numa ordem diferente. Será que não é válido aquele batismo? Já passei pelas duas coisas. A resposta da palavra de Deus é não, é crer e ser batizado, irmãos. A Bíblia é clara nesse ponto. Todos os textos dizem primeiro conversão, salvação, depois ser batizados. Outros crentes têm uma grande dificuldade em considerar isso após a sua conversão, a necessidade do verdadeiro batismo, como eu disse, porque eles atribuem ou anexam uma carga emocional muito grande. Pastor, eu sei que eu não era convertido ainda quando eu fui batizado aos 9 anos, quando aquele pastor me levou a ser batizado, mas foi uma experiência tão boa, eu fui sincero e havia outros irmãos, eu me senti muito bem, e foi um momento de alegria. Eu já fui batizado, pastor, eu não posso ser batizado novamente. Mas, queridos, o critério para o batismo não é a sinceridade.
é a conversão. Crer e ser batizado. Sim, é necessário sinceridade, nós devemos poder afirmar que dependemos do Senhor Jesus Cristo e que uma obra aconteceu em minha vida. Assim muitas pessoas argumentam dessa maneira. Eu sei que agora, pastor, eu já fui batizado antes da minha conversão. E que foi por essa razão, aquela, eu entendo que foi errado, eu só queria participar da ceia do Senhor, ou minha avó, meu pai, meu irmão me forçou a ser batizado, e eu sei que era uma coisa boa, eu quis me unir à igreja, foi uma experiência que marcou a minha vida. E será que eu devo ser batizado novamente? Eu já fui, queridos. Foi apenas um banho que o irmão tomou, e que eu tomei aos 9 anos de idade. Batismo é um símbolo muito grande, tremendo, mas um símbolo de uma realidade que já veio, não de uma realidade para vir. A circuncisão era um símbolo de uma realidade que viria, do Messias, do Salvador e da sua obra. O batismo aponta para trás, para algo que já aconteceu na vida de um indivíduo, e assim deve vir por necessidade, após o crer. Bem, o batismo é um símbolo, como eu mencionei, um símbolo que aponta para trás, para a conversão. E esse fato, quando nós compreendemos esse ensino na palavra de Deus, já de início lança por terra o pé do batismo. O pé do batismo é o batismo de criança, pedo, não? Do grego infantes e batismo. De modo que batizar bebês é algo contrário ao ensino da palavra de Deus. Alguém tem chamado essa prática entre os reformados de o bezerro de ouro de muitas igrejas, não é? Uma prática que vem como um ranço do catolicismo romano e permanece em muitas igrejas reformadas, que diz que os filhos de pessoas salvas devem ser batizadas ao nascerem, logo na infância, aos 8 dias de vida, como a circuncisão acontecia aos 8 dias. Bem, eu não lidarei em pormenores com esse detalhe, porque a nossa primeira consideração sobre o tema do batismo nós já lidamos. Assim, eu refiro os irmãos ao CD, a mensagem que está disponível na internet, onde nós lidamos a fundo com vários textos e argumentos bíblicos sobre o erro do batismo infantil. Eu quero apenas dizer que nós não encontramos absolutamente nenhum sequer exemplo na Bíblia de um batismo de um bebê. Isso já deveria ser argumento suficiente para demolir toda essa ideia de batismo infantil. Nós não encontramos em todas as páginas da Escritura nenhum único exemplo de um bebê sendo batizado, nem mesmo comando para o batismo de crianças. Tudo aquilo que aqueles que argumentam pelo batismo infantil encontram na Bíblia são inferências. Olha, por trás desse versículo, na família desse carcereiro convertido, ele diz que foi toda a família batizada, então nós podemos imaginar e adivinhar que haviam bebezinhos ali. Mas são inferências apenas, não há texto, e você não constrói uma doutrina tão grande como essa, baseada em sombras, em inferências. Nem um comando, nem um exemplo o suficiente para mostrar que o batismo é para crentes, pessoas que podem conscientemente se voltar a Cristo pela fé, em arrependimento de pecados, sendo salvos, agora professarem a sua fé em Cristo Jesus. E um bebê não pode fazer isso, nem o pai, nem a mãe pode fazer isso pelo bebê, crer pelo bebê, como alguns dizem. Bem, queridos, eu quero dizer algo mais a respeito disso. De onde então aqueles que praticam o batismo infantil tiraram essa ideia? Aqueles que levam os recém-nascidos às águas, de onde eles tiraram este ensino? 2 razões. A primeira delas, nós estudamos no primeiro estudo, eles colocam uma grande força ou ênfase em Gênesis capítulo 17, onde Deus fala com Abraão, em referência à aliança que ele faz com Abraão e os seus descendentes. E aquela aliança teria como símbolo a circuncisão. Todo homem, toda criança do sexo masculino teria a ser circuncidada. E eles entendem que isso é repetido agora na nova aliança pelo batismo. E a segunda razão é que eles tiram isso, creio que essa razão mais clara. A prática do batismo infantil é nada mais nas igrejas evangélicas reformadas por aí, um ranço do catolicismo romano que ainda não foi removido das igrejas, uma reforma imperfeita neste aspecto. Deixe-me falar sobre isso e tomar o seu tempo com um pouquinho de história por um minuto. No século XVI, nós tivemos a grande, imensa reforma protestante, quando o poder e o domínio do catolicismo romano, aquele poder que ele dominava, exercia, na verdade, sobre países ocidentais, salvação por obras, por meio de sacramentos, regeneração pelo batismo,
ritos, etc., todo o domínio do clero sobre a consciência de homens e mulheres, tudo isso foi fragmentado, fraturado pela Reforma Protestante. E as cadeias, não é? As cadeias foram rompidas quando a palavra de Deus foi trazida de volta. E você já sabe bastante, eu creio, sobre a Reforma Protestante. E ali havia Lutero, ali estava Calvino e um outro grupo de reformadores. E esses homens foram grandes homens de fé e de conhecimento das Escrituras, homens que fizeram grandes coisas, imensas coisas, e que alcançaram muitas coisas. E há uma ilustração que eu gostaria de usar que nos permite compreender como foi essa reforma e que nos explica a respeito desse batismo infantil e outras coisas. Pense sobre uma catedral católica medieval. Aquelas imensas catedrais medievais com seus vitrais, esculturas, imagens, aquele altar central onde a missa é realizada, e a missa, você sabe, é um sacrifício sem sangue, onde Cristo supostamente se encarna novamente, se torna um biscoito, melhor, a hóstia, e uma blasfêmia absurda. E ali está aquele altar central, na Igreja Católica, seus vitrais, o cheiro de vela e de incenso, corpos de pessoas mortas, enterradas, e toda aquela parafernália, e o teatro católico escondendo o Evangelho por trás de uma imensidão de coisas e símbolos. Você vê todas essas coisas nesse exemplo. Então entra em cena os reformadores. E o que eles fazem? Bem, os reformadores se livram de toda aquela mobília e parafernália religiosa da igreja, e também se livram do altar central, e no lugar daquele altar central eles colocam um simples púlpito e uma pequena mesa para a comunhão do Senhor. Em outras palavras, eles tiram a missa e trazem a palavra para o lugar central na igreja, o Evangelho. E agora o Evangelho é proclamado de uma maneira aberta, na língua das pessoas, não no latim, uma língua que ninguém compreendia, a não ser o clero. Lançam fora as superstições, lançam fora os ritos, tudo aquilo que escondia o Evangelho e afastava a Bíblia das pessoas, e colocam a Bíblia, o púlpito, no centro da igreja novamente, e a palavra de Deus é traduzida, trazida de volta à mão das pessoas. Mas a ilustração é essa. Os reformadores, tendo feito tudo isso foi muito importante, eles nunca pensaram em demolir o prédio. E ali está aquela igreja, aquele prédio. Por que não demolir esse prédio horrível, grotesco, cheio de imagens, esculturas grotescas, escuro, com esse cheiro de vela e de incenso e com ossos podres embaixo da superfície? Por que não se livrar de tudo isso, dos crucifixos e das cerimônias e tudo mais, etc.? Por que não se livrar de tudo? Por que não acabar com tudo nesse aspecto? Por que tirar apenas o altar e colocar apenas o púlpito? Eu digo apenas, mas isso foi algo grandioso, algo imenso, obviamente. Essa coisa mais importante, trazer a palavra de Deus de volta. Eles fizeram isso. Mas eles não fizeram tudo. Eles não se livraram do prédio. E o que essa ilustração quer dizer é isso, irmãos, que nos estágios iniciais da Reforma Protestante, os reformadores, Lutero, Calvino e outros, eles manteram o formato da igreja. Eles manteram o governo da igreja. Eles continuaram a seguir o mesmo formato e governo da Igreja Católica Romana. Os irmãos percebem que eu não estou lidando com as pedras e os vidros, mas com a estrutura da igreja, não é essa ilustração. Eles tiraram o erro, a missa, o misticismo, a superstição e a idolatria, trouxeram a pura palavra de Deus sendo pregada de uma maneira direta, como nós fazemos, uma Bíblia no púlpito. Centro, a palavra de Deus, mas eles deixaram ainda o formato da estrutura da igreja. Eles deram continuidade ao governo da igreja e muitas outras coisas, intacto, não mudaram. Mudaram por dentro, a essência, mas permaneceram a estrutura de governo inalterada. E uma dessas coisas que eles deixaram também sem alterar, e isso foi trágico, isso foi triste, considerando a grande obra que eles realizaram no início, mas uma das coisas que eles deixaram intacta foi o rito católico do batismo infantil. Essa superstição vã, pagã. Eles deram continuidade a isso. O sacramento do batismo, como chamam os católicos, eles deixaram em pé. Eles mudaram um pouco da doutrina a respeito do batismo infantil, mas deixaram o batismo infantil. E foi somente uma outra geração de reformadores contemporâneos, na verdade aqueles, a Lutero, a Calvino, que começou a lidar com isso e questionar e dizer, por que continuar isso?
E porque manter o governo católico, bispos, arcebispos, cardeais, toda aquela estrutura do Império Romano que foi introduzida na igreja, não é? O imperador e os seus líderes, etc. A mesma estrutura imposta na igreja por Constantino. Por que deixar todas essas coisas? E não temos um governo bíblico, simples, conduzido pela palavra na igreja local e trazemos o batismo de crentes. Por que não voltar ao modelo bíblico? Porque nós continuamos a batizar bebês, como o catolicismo romano faz, de acordo com as superstições deles. E a pergunta é, irmãos, por que os reformadores no início não mudaram essa estrutura e se voltaram à palavra de Deus por inteiro? Eu não estou dizendo isso de uma maneira crítica, porque eles foram grandes homens, que alcançaram muitas coisas e fizeram muitas coisas. Eu não sei o que nós faríamos nos sapatos deles naquela época, não é? Por tantos séculos imerso no catolicismo romano. Eles foram grandes instrumentos na mão de Deus. E nós não deveríamos esperar que eles cumprissem toda a reforma no início, em uma geração apenas. Mas essa é a razão por que eles deixaram o batismo intacto e o governo intacto. Eles foram tentados. Havia uma grande tentação diante dos reformadores. Porque quando Roma estava sob o controle, a igreja romana, ela não controlava apenas a igreja, mas todo o país, toda a nação. Os reis eram católicos. E assim havia um domínio da igreja católica, do Papa, sobre a cultura e sobre as pessoas, de modo que todo mundo era obrigado por lei a frequentar, a estar na igreja e a batizar suas crianças e a permanecer ali. Havia um domínio da igreja católica, ou seja, eles tinham toda a nação, toda a cultura dentro da igreja. E essa foi uma grande tentação para os reformadores. Porque aqueles críticos que diziam por que não tirarmos o batismo infantil e a estrutura de governo, os reformadores, Lutero e Calvino e outros disseram, mas se nós fizermos isso, nós vamos ter apenas um núcleo pequeno de pessoas na igreja, só os crentes verdadeiros, só os crentes transformados que mostram um sinal de verdadeira conversão. E todas essas pessoas que nunca foram salvas, nós vamos perder essa audiência, e essa foi uma grande tentação para os reformadores no início. Nós queremos todas as pessoas do país, dentro da igreja, que façam parte da igreja, que ouçam o Evangelho. E assim, o que eles fizeram foi isso. Estou tomando seu tempo com isso, mas isso é muito importante. Eles adotaram a ideia católica romana da igreja como uma sociedade sacra, a nação como uma sociedade sacra. Que a igreja é todo mundo em um determinado local, em uma determinada cultura, em um determinado país. E outros reformadores disseram não, a igreja é composta apenas de salvos e não de todas as pessoas de uma cidade, de membros convertidos, não dos salvos e os seus filhos e parentes, mas de pessoas salvas. E esses reformadores primeiros, Lutero e Calvino, questionaram isso. E obviamente eles precisavam justificar essa atitude baseada na palavra de Deus. E foi isso que eles fizeram. Eles disseram, bem, Calvino e Lutero, quando Deus fez uma aliança com Abraão, essa é a justificativa teológica, atente para isso. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, lá no início, Gênesis capítulo 17, ele fez essa aliança com Abraão e com seus descendentes. E assim, toda a nação seria o povo de Deus e toda a nação deveria ser circuncidada. É a mesma coisa hoje no Novo Testamento. Não só crentes, mas todas as pessoas de um país, e todas devem ser batizadas e todas farão parte da igreja. Esse foi o argumento. Todo mundo dentro da igreja, os que professam fé em Jesus, bem como seus filhos. Mas outros questionaram, não, somente salvos, esse é o ensino da palavra de Deus. Sim, nós devemos orar por nossos filhos, exortar os nossos filhos, admoestá-los à fé, mas na membresia da igreja, apenas pessoas que professam a fé em Jesus Cristo e que mostram frutos de um verdadeiro nascimento, frutos da conversão. Então houve divisões, irmãos. Houve uma certa colisão entre esses primeiros grupos de reformadores. Aqueles que criam crentes e seus filhos devem fazer parte da igreja, e aqueles que diziam somente crentes, profissão sincera. E aqueles reformadores que defendiam o batismo infantil diziam exatamente isso, que as promessas dadas por Deus a Abraão foi dadas a ele e todos os seus descendentes. Então aqueles que diziam não, somente aos crentes, e voltaram a um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, e perceberam lá que aquela promessa dada por Deus não foi dada a Abraão e a sua descendência, sementes no plural, mas a sua semente no singular, a Cristo. De modo que essa é uma promessa espiritual, irmãos. É uma promessa àqueles que, como Abraão, creram
E esses que, como Abraão, creram, seriam partes da igreja do Senhor Jesus Cristo, e não todos os descendentes biológicos de Abraão. E assim nós temos Israel, não é? Uma nação imensa, mas ali dentro apenas o pequeno Israel de Deus. Um grupo menor de crentes e salvos. Foi para esses que foi dada a promessa, e são esses a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós temos isso de uma maneira bastante clara, lá em Gálatas, capítulo 3, isso é um texto importante, o versículo de número 16. Gálatas 3,16, onde Paulo nos diz exatamente isso, essa promessa que Deus deu a Abraão. Observe essas palavras. Gálatas 3,16. Para quem foi a promessa? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua descendência, que é Cristo. Deus fez com Abraão uma aliança dizendo que aqueles, Abraão, que crescem como tu crês, serão parte da igreja. Ou seja, é uma aliança entre Abraão e Cristo. A semente de Abraão e aqueles que estão em Cristo, que creem como o crente Abraão creu, antes da circuncisão, antes da nação existir, antes da lei ser entregue. Meu irmão, eu me delonguei um pouco nesse argumento para ensinar exatamente isso. As promessas para Abraão não se referem a toda a sua descendência física, mas a Abraão e a sua descendência espiritual. Isso está muito claro na palavra de Deus. Esses que seriam como Abraão, da estirpe de Abraão, pessoas que olharam para Deus pela fé e creram no Messias que viriam, esses seriam parte de Cristo e parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim, uma igreja composta de crentes, de pessoas salvas, e não dos filhos ou de toda a nação, por causa dessa ideia da nova aliança. É claro que o povo de Deus não é um povo isolado, um povo voltado para si mesmo, mas um povo que evangeliza, um povo que leva a mensagem do Evangelho, que chama pessoas que estão fora para virem a Cristo, mas a membresia de uma igreja deve ser mantida, de pessoas que podem agora professar a fé em Jesus e dar frutos verdadeiros do novo nascimento. A igreja é composta de salvos, de pessoas que podem dizer: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, a minha vida agora é com Ele, há frutos, já morri para este mundo e fui ressuscitado. Então nós temos que tomar muito cuidado, de não repetirmos esses erros. Alguns que levam suas crianças ao batismo literalmente, e outros pais que tentam empurrar suas crianças a serem batizadas para fazerem parte da igreja. Não, irmãos, pela conversão, salvação. E então o batismo, e é por isso que nós rejeitamos o batismo infantil, pois não é bíblico, é um ranço do catolicismo romano, e ainda está em muitas igrejas hoje. Membresia de pessoas que podem afirmar e mostrar frutos do verdadeiro nascimento. É muito importante que os irmãos mantenham isso em vista, porque os irmãos serão confrontados com essa doutrina. E aqui nós temos o ensino claro da palavra de Deus. Mas deixe-me voltar agora para o batismo novamente como um símbolo. E o batismo é um símbolo, nós já vimos que é uma ordenança também, não um sacramento. Está diretamente conectado à conversão, vem após a conversão, e é uma ordem do Senhor Jesus Cristo para todo crente. Mas há outro aspecto importante do batismo que nós devemos mencionar, que o batismo deve ser administrado pelo método bíblico, que é o método da imersão. Esse é o método que nós aprendemos na palavra de Deus. A palavra grega, traduzida ou transliterada para o português como batismo, é a palavra batizo. Eu creio que os tradutores falharam aqui, porque eles poderiam ter traduzido em vez de ter transliterado. Transliterar uma palavra é quando você pega uma palavra no original e apenas modifica o som dela, baptizo para batismo. Você não traduziu. A tradução dessa palavra é imersão, porque é isso que a palavra grega significa. A palavra baptizo no original significa imersão. E se os tradutores, no início, tivessem traduzido em vez de transliterado, nós teríamos menos dificuldade hoje. Por que eles não fizeram isso? Porque eles não queriam ofender muitos reformadores que mantinham a prática do batismo infantil e não traduziram a palavra imersão. Aqueles que usavam o método da aspersão, de jogar água na testa, por medo de ofendê-los, eles mantiveram uma transliteração mais do que uma tradução. Mas se tivessem usado o termo imersão, tanta confusão teria sido evitada. Mas a palavra na Bíblia para batismo, no grego original, traz a ideia de imergir, ou de submergir, ou de afundar.
Não só no grego do Novo Testamento, que é um grego mais simples, mais popular, mas no grego clássico. Você pode estudar e pesquisar e procurar e você não vai encontrar um outro significado à palavra batismo senão o de imersão. Seja o significado conotativo ou denotativo. Quando nos escritos gregos clássicos nós encontramos termos como esse, fulano de tal estava afundado em dívidas, é o termo batismo utilizado ali. Ou afundado em dúvidas, em questionamentos. O termo batismo é sempre essa ideia de imersão. Assim o batismo deve ser por imersão, e não pela aspersão de água na face de uma pessoa. Nós vemos isso na história também, como no início da história cristã, nos primeiros séculos, era dessa maneira que o batismo era operado e cumprido. Nós vemos os exemplos na palavra de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo foi batizado por imersão. É triste ver aqueles quadros onde Cristo está em pé ali e João Batista derramando água em sua face, ele dentro de um rio. Nós lemos que João Batista batizava numa região onde havia muitas águas para que a pessoa pudesse ser imergida. Nós lemos sobre o etíope que creu no Evangelho e havia águas ali para ser batizado, não uma gota d'água em cima de uma pedra, mas águas, um rio, talvez uma fonte onde ele poderia ser imerso. E se fosse por aspersão, ele não precisava parar, ele podia ser batizado com uma garrafa, um copo d'água na sua cabeça. Imersão, irmãos. Isso é muito importante. E ao lidarmos com isso, nós vemos a importância do símbolo. E eu vou tocar nisso em um minuto. Mas o batismo também é trinitariano. O que eu quero dizer com isso? Que o batismo deve ser realizado em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Não apenas em nome do Senhor Jesus, como muitos grupos realizam. Por que eles fazem isso? Esses grupos são grupos que não creem na divindade do Senhor Jesus Cristo, nem na Trindade. Eles dizem que o batismo deve ser feito em nome de Cristo apenas, e assim somente Cristo deve ser nomeado. Nós aprendemos na palavra de Deus que o batismo é trinitariano. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é muito importante também, porque a obra de nossa salvação não é apenas a obra de Cristo, é a obra de Deus o Pai, que na eternidade passada, em seu conselho eterno, Pai, Filho e Santo Espírito, determinou salvar homens e mulheres pecadores. E o Pai, como que envia o Filho, e o Filho é enviado do Pai, cumprindo toda a justiça, então o Espírito Santo é enviado, e a nossa salvação acontece, e o batismo aponta para isso. Daí o batismo trinitariano. Bem, são muitos os benefícios do batismo para um crente, para uma igreja. A grande pergunta para nós é essa: por que o Senhor Jesus Cristo insiste no batismo de todos os convertidos? Qual a significância? Qual a importância? O que há de especial no batismo que deve ser cumprido? Bem, o Senhor Jesus Cristo, ele planejou na eternidade passada o batismo como um símbolo para a sua igreja, para consolidar crentes em seu caminho. Isso é uma das coisas que o batismo alcança. Ele inspira, ele preserva a igreja e inspira a igreja a proclamar ao mundo salvação pela fé, não por obras. Morrendo com Cristo, pela fé nele, ressuscitando como uma obra do Espírito, um novo nascimento. O batismo imprime a conversão na mente do crente, gratidão, certeza do salvo é reforçada quando nós passamos pelo batismo e lembramos o que Deus já fez espiritualmente em nossas vidas. A conversão ela foi interior e agora ela expressa exteriormente através desse símbolo criado pelo Senhor. O batismo representa comprometimento de obedecer ao Senhor e de ser fiel a Ele em todas as circunstâncias, não é? Porque nós vamos após Cristo, Ele foi ao batismo e nós vamos também, nós estamos seguindo a Ele. Assim nós seguimos o seu exemplo e o batismo aponta para isso. Seguimos a Cristo. Há um outro benefício do batismo. O batismo ele ajuda a igreja, assim como a ceia do Senhor, porque enquanto a ceia do Senhor mantém o Calvário diante dos nossos olhos, aquilo que custou ao nosso Salvador nos resgatar, o batismo, por sua vez, mantém a conversão diante dos nossos olhos. E nos ensina que para sermos membros de uma igreja é necessária a conversão. Aqui estamos nós, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E há muitas pessoas que ainda não se voltaram ao Senhor Jesus Cristo e que estão congregando em uma igreja, embora não membros. E quando o batismo acontece, isso traz de volta à memória, à nossa consciência, a necessidade de vir a Cristo.
Que ser um cristão não é meramente se juntar a uma igreja ao longo dos anos e mudar o vocabulário, a vestimenta, a atitude, participar de certas coisas. É necessário uma obra radical, poderosa na alma, algo que vem do alto. É necessário uma conversão. E quando há o batismo na igreja, pelo método bíblico da imersão, isso é recordado e nos faz lembrar dessa necessidade de virmos a Cristo e então sermos parte da sua igreja de fato. O batismo ele ajuda os não crentes, como eu disse, porque põe uma cerca em volta da igreja e nos faz perceber que há os que estão dentro e há os que estão de fora. Ainda embora isso soe como algo duro aos ouvidos, esse é o fato da palavra de Deus. Há aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão ainda. Mas há o chamado para vir a Cristo e a necessidade de vir a Cristo. E o batismo recorda essas coisas à igreja e àqueles que estão ali. Bem, queridos, nós aprendemos sobre essas coisas, nós aprendemos sobre a necessidade do batismo e sobre o poder do símbolo do batismo. Nós já mencionamos que esse símbolo ele ilustra algo. E aqui nós aprendemos algo sobre o gênio de Deus e a sua sabedoria. Pense sobre a ceia do Senhor primeiramente. Um símbolo tremendo, tão simples e tão poderoso. Nada ali pode ser modificado. Nós reconhecemos a Cristo que morreu por nós. Na ceia do Senhor nós contemplamos a Cristo no Calvário, o seu corpo triturado, a sua alma derramada, o seu sangue vertido, água escorrendo. E quando nós tomamos esse pão e os nossos dentes trituram este pão e nós bebemos esse cálice, nós reconhecemos que foi os nossos pecados que o crucificaram ali. Nós nos reconhecemos com ele. E quando nós vamos ao batismo, tendo experimentado a obra de Deus em nossas vidas, a salvação, o símbolo também é tão poderoso. Nós morremos para este mundo, dentro da água, como alguém que é enterrado no túmulo. E como Cristo ressuscitou, nós saímos da água em uma nova vida, com Ele, novas criaturas. Que símbolo tremendo, que símbolo maravilhoso. E se nós mudarmos esse símbolo, ele perde o efeito, não é? Como nós poderíamos então aspergir água na testa de alguém para batizá-lo? Será que esse símbolo da aspersão não está dizendo que a obra do Espírito é algo parcial, que você precisa apenas de uma pequena lavagem, uma pequena modificação? Talvez seja isso que esteja dizendo, quando o símbolo da imersão diz, não, é necessário morrer com Cristo, é necessário uma circuncisão do coração e nascer de novo. Então nós não brincamos com o símbolo, porque nós não modificamos ele. E há tantos argumentos usados por aí, não é? A respeito da necessidade da aspersão e coisas do tipo. Mas nós perguntamos a essas pessoas que justificam a aspersão, jogar de um pouco de água na testa. Será que elas estariam alegres também de, no momento da ceia do Senhor, pegar um pouquinho de farinha de trigo e jogar na testa e um pouquinho de suco de uva como um símbolo real da ceia do Senhor? Não, irmãos. Tomar do cálice, comer do pão, ir à água, sair. Um símbolo tão profundo, criado por Deus, apontando para esta realidade, um símbolo tremendo. O batismo é uma figura de obediência também. Porque a ordem do Senhor é arrependei-vos e cada um de vós sede batizados. Assim nós obedecemos a ordem e há arrependimento e há uma resposta a esse convite de salvação e há salvação então o batismo é obedecido como uma maneira exterior de mostrar o que já aconteceu dentro de nós. É uma figura perfeita da obediência, não é? O método é tremendo. Por que é tremendo? Porque no batismo não há espaço para individualismo, expressões individuais. Bom, eu não vou me batizar como Cristo, eu vou pular de um trampolim, nadar e sair. Não há nada disso. O batismo nos mostra que todos devemos passar pelo mesmo caminho para a salvação. Não há um meio diferente para o rico, nem para o pobre, nem para o intelectual, nem pela pessoa simples intelectualmente. É o mesmo caminho. E as pessoas olham e veem a igreja, veem essas pessoas mantendo esse mesmo rito. Há 2000 anos de história, entrar na água e sair, professando fé no Senhor Jesus Cristo. Tão simples, parece que eles creem que isso vem de Deus. Parece que eles creem que isso foi estabelecido por Deus, por isso não foi mudado, não foi alterado ao longo dos séculos. Não há um método diferente, é o mesmo método para toda pessoa. E nos mostra que todos somos pecadores, que não há diferença na igreja do Senhor Jesus Cristo, que todos precisamos do arrependimento para a salvação. Mostra também que o caminho de salvação é um e um somente, é pela fé em Jesus, não é por meio de obras. E o batismo mostra isso.
proclama a obediência pela fé em Cristo como único caminho de salvação. O batismo é um símbolo de perdão também, irmãos. O batismo é uma figura de perdão, porque fala tanto ao crente quanto ao incrédulo que o lavar de nossos pecados é essencial para entrarmos no céu. Obviamente isso não acontece no batismo. Isso é uma obra espiritual, mas o batismo simboliza isso, aponta para isso. Ninguém pode entrar no céu simplesmente se infiltrando na igreja, sendo batizado como um bebê, mudando a vestimenta e o vocabulário, participando do coral e disso e daquilo. É necessário uma obra espiritual, é necessário uma regeneração, e o batismo fala audivelmente sobre isso. Daí a sabedoria de Deus em estabelecer o batismo. Ao passar pelas águas, crentes convertidos estão dizendo: eu já fui inteiramente lavado pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso para todo mundo agora, que eu já nasci de novo, e foi isso que aconteceu comigo, morrendo para este mundo e ressuscitando com Cristo. Somente a imersão fornece essa figura, não é, de perdão completo, completamente lavado, completamente perdoado. Não retrata uma purificação parcial, mas uma purificação completa, completamente dentro da água. Morrendo com Cristo, nossos pecados perdoados e apagados pela misericórdia do Senhor. E é um símbolo de uma nova vida também, uma ilustração radical do batismo. Quando nós saímos da água, uma nova vida, como Cristo saindo do túmulo e nós nos identificando com Ele, crentes em Jesus. Se alguém está em Cristo, Paulo diz, é uma nova criatura, não a mesma criatura, um pouco modificada, uma nova criatura, um novo coração, uma nova vida, novas intenções, novos objetivos, uma verdadeira alegria. E o batismo ilustra isso, que a conversão é o início de uma nova vida. Entrar na água. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Nós temos algo interessante aqui. Colossenses 2, 12, onde Paulo diz, colocando conversão e batismo em um mesmo versículo: sepultados com ele, com Cristo no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E essa passagem mostra, para os crentes de Roma e de Colossos, que o batismo é uma experiência de uma nova vida, ou aponta para isso. Mostra que aquele estilo de vida que os crentes de Colossos tinham anteriormente ficou para trás. Fala sobre ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Fala sobre dependência do Senhor Jesus Cristo, novos objetivos, novas buscas para Ele, vivendo para a sua glória, servindo a Ele. Será que poderia haver um sinal exterior mais expressivo da transformação da vida de uma pessoa do que o batismo? Quando o crente é imerso para mostrar que a sua velha vida ficou para trás, os seus pecados e o seu amor, e agora saindo da água, simbolizando a nova criatura que já nasceu na conversão anteriormente. Queridos, esse é um testemunho visual que nós damos para a igreja, para a família, para o mundo, que agora eu pertenço a Cristo. A minha identificação com Cristo, eu estou do lado dele, para segui-lo, para amá-lo, para representá-lo, para não me envergonhar dele, para defender o seu nome, para proclamar o seu evangelho. O Senhor Jesus Cristo, que não teve pecado algum, foi às águas. Por que Cristo foi batizado? Se o batismo é um símbolo de arrependimento, teria ele pelo que se arrepender? Não, irmãos. Mas nós lemos que ele fez para cumprir toda a justiça, para que ele fosse um exemplo completo e perfeito. Deveria o nosso Senhor não passar por isso? Sim, ele passou por todas as coisas. Ele se humilhou e veio a este mundo, e também pelo batismo, para que seja um exemplo completo, para que nós sigamos os seus passos. Era essencial que Cristo fosse batizado, e assim ele foi. Poderia um crente, uma pessoa nascida de novo, rejeitar o batismo quando o Cordeiro de Deus foi batizado? Assim nós consideramos a seriedade dessas questões. Bem, queridos, eu termino aqui a mensagem do batismo. Um símbolo tão profundo, tão poderoso, que fala de uma vida, de uma prisão que foi aberta, de uma velha vida que ficou para trás, de um novo coração implantado,
de uma experiência real com Deus, uma vida transformada para Ele, para a sua glória, para servi-lo. O critério para trazer uma pessoa à igreja local, você é adicionado à igreja universal invisível, na conversão, mas adicionado à igreja visível e local, pelo batismo, uma figura de obediência, onde nós obedecemos o comando do Senhor Jesus Cristo, uma figura de perdão, todos os pecados lavados, segurança de salvação, pecados passados, presentes e futuros, preservados por Deus por causa do sangue de Cristo. A figura de uma nova vida, um retrato de um sepultamento e da ressurreição com Cristo, para mostrar que agora nós estamos identificados com Ele, para o seu serviço. Que nunca nos esqueçamos que o batismo foi ordenado por Cristo para o seu povo. Quão tremendo, quão glorioso esse símbolo. E no dia 20, ali em Mariporá, nós como igreja, haveremos de cumprir esse comando do Senhor Jesus Cristo. E aqueles irmãos que professaram a fé no Senhor Jesus Cristo, não passaram pelas águas, de fato, haverão de fazer isso. E a igreja se alegrar em Cristo Jesus, cumprindo, como tem sido feito ao longo da história, por milhões de homens e mulheres, por todo crente salvo, em memória do Senhor Jesus também no batismo, em obediência, em um testemunho dele. Que Deus nos abençoe e firme essas verdades em nossas mentes e em nosso coração. O ensino bíblico sobre o batismo.